O que você já ouviu sobre Pôncio Pilatos? Se talvez chegou em sua mente alguma visão positiva e pacífica deste homem, por ele tentar algumas vezes soltar a Jesus no seu julgamento, você precisa assistir esse vídeo até o final. Mas antes disso, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para ser o primeiro a ser notificado quando publicar novos vídeos no canal. O pouco que se sabe sobre o governador Pôncio Pilatos não é elogioso. A obra do dicionário bíblico Revel relata a seguinte história: Pilatos serviu primeiramente como chefe da prefeitura, depois como procurador da Judéia. Como tal, ele tinha uma ampla autoridade, inclusive o comando das forças militares que ocupavam aquela pequena região. Somente ele poderia ordenar a sentença de morte. Ele indicava os sumos sacerdotes judeus e até mesmo exercia controle sobre os fundos do tesouro do templo. O seu serviço na Judéia é confirmado não somente nos evangelhos, mas também pelos historiadores do século I, Flávio Joséfo e Filo, por evidências recentes descobertas em Cesareia Marítima, a sede administrativa romana de Cristo, retratam com uma pessoa hostil e insensível. Um dos seus primeiros atos foi de antagonismo aos judeus, ao instalar colunas para imagens em Jerusalém, que eram consideradas idólatras pelos judeus. Devido a determinadas demonstrações do povo, Pilatos foi forçado a remover as colunas. José Filo também o acusa de assassinar centenas de judeus. Vamos comparar essa afirmação com esse texto bíblico. Lucas capítulo de número 13, verso de número 1. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os seus sacrifícios. Ele é também acusado de desapropriar de fundos do templo para pagar por um aqueduto que traria a Jerusalém água de uma nascente distante. Ainda assim, Pilatos serviu na Judéia durante 10 anos, em vez dos 3 ou 4 que seriam normais. Uma evidência do que o imperador Tibério o considerava como um administrador eficiente. Curiosamente, a única menção que conhece sobre Pilatos em texto pagão é uma referência de passagem feita em Tácito ao serviço de Pilatos na época da execução de Cristo. É interessante que Pilatos, tão frequentemente culpado de aceitar subornos, de insultar o povo que governava, de roubar abertamente e de ordenar inúmeras execuções e julgamento, a princípio hesitar em ordenar a morte de Jesus. Então, depois disso, entregou os líderes judeus para ser executado. Onde estava essa suposta autoridade ao afirmar a Jesus que ele tinha poder de soltá-lo e poder de crucificá-lo? Todas as tentativas de soltar a Jesus se foram quando Pilatos ouviu esta palavra. João, capítulo de número 19, verso de número 12. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: se solta estes, não és amigo de César. Qualquer que se faz reis é contra César. Tudo em Pilatos se resumia em apenas uma palavra: ser amigo de César. Veja o que diz em João, capítulo de número 19, verso de número 13. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora, assentou-se no tribunal, num lugar chamado Litostrotos, em hebraico quer dizer Gábata, lavando as suas mãos e entregando Cristo para ser executado. Se você pensa que essa história terminou, nada disso. Viaje comigo e aprenda a história por trás da história e entenda por qual razão Pôncio Pilatos temeu quando ouviu esta palavra: se solta estes, não és amigo de César. O imperador Tibério tinha se retirado em uma ilha privada, onde ele poderia praticar à vontade as suas conhecidas perversões sexuais. Em Roma, o comandante da guarda pretoriana, um oficial chamado Sejano, na verdade, estava governando o império no nome de Tibério, promovendo amigos, executando inimigos. Depois de alguns anos no poder, as acusações contra Sejano foram levadas escondidas até Tibério, que ordenou ao Senado que condenasse Sejano à morte. A morte de Sejano criou um pânico entre aqueles que deviam a ele as suas posições. Muitos se suicidaram, outros foram executados. Somente aquele distante de Roma escaparam do banho de sangue. E Pilatos tinha sido protegido de Sejano. O Sinédrio estava plenamente consciente da precária posição política de Pilatos, por acreditar
que por ele ter bajulado Sejano, ele tinha ganhado o título de governador de toda a Palestina. Como Pilatos procurava desesperadamente uma maneira de libertar Jesus, os judeus continuavam gritando: se solta estes, não és amigos de César. Como já eram objeto das paranoias suspeitas de Tibério, juntamente com outros antigos associados sejanos, Pilatos não ousou libertar Jesus, fosse qual fosse a verdade sobre a sua culpa ou sobre a sua inocência. O verdadeiro temor de Pilatos era de que de alguma maneira ele se encontrasse acusado de libertar a Jesus. Essa história nos ensina como é trágico quando o assunto do certo ou do errado se torna irrelevante. O nosso maior erro é que nós tomamos as nossas decisões com base naquilo que é conveniente em lugar do que é justo. Que você possa pensar nisso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar para todos os seus amigos. Também não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Que Deus te abençoe.